Acabei de finalizar uma sessão com uma cliente e ela me trouxe uma fala que me chamou muita atenção, porque não é a primeira vez que eu ouço isso e eu também já pensei desse jeito. Então, eu sinto de trazer esse conteúdo aqui para você hoje, porque pode te ajudar também no seu processo. Ela falou que muitas vezes ela acreditava, ela imaginava que nesse processo de terapias ia chegar alguém, provavelmente um terapeuta, que ia falar para ela: olha, isso está acontecendo por causa disso e disso e você precisa fazer isso e isso. E tudo ia se transformar como um passe de mágica. Mas, na verdade, ao longo do caminho, ela foi vendo que não é tão simples assim, tão fácil assim, que na verdade são muitas camadas que precisam ser trabalhadas para que o resultado desejado aconteça. E você também já pensou desse jeito? Que você queria que tudo acontecesse como um passe de mágica e num estalar de dedos tudo ia se modificar e você ia conseguir ter mais facilidade para realizar o que você deseja realizar? Então, se você já sentiu ou já pensou isso em algum momento, me acompanha nesse vídeo que agora a gente vai entender melhor quais são essas camadas e por que isso às vezes não é tão simples ou tão fácil desse jeito. E também qual é o caminho para atravessar todas essas camadas e chegar no objetivo que você deseja. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Fidelis, eu sou terapeuta biopsicoespiritual e aqui neste canal eu compartilho com você vivências, experiências, estudos, tudo para o autoconhecimento, a expansão da consciência, o fortalecimento da autoestima, para que você realize os objetivos e os sonhos do seu espírito. Então, nessa visão holística, integrativa, ou biopsicossócio-espiritual, nós, seres humanos, temos diversas dimensões, ao todo 7 dimensões, 7 camadas ou 7 corpos. Em cada estudo, em cada vertente, você vai encontrar nomes diferentes para essas camadas. Então, aqui eu prefiro chamar de dimensões. Esse corpo físico é a primeira dimensão, a dimensão da Terra, onde nós estamos e onde nós podemos experienciar tudo que experienciamos. Então, no plano físico, tudo é matéria. Nós vemos e tocamos o que está aqui. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão já é a dimensão energética, é a energia vital, essa que nos faz agir, a que nos faz respirar, a que mantém o corpo funcionando como ele funciona. E não só o nosso corpo, mas tudo aqui no planeta Terra. É essa energia vital que faz o crescimento das plantas acontecerem, as marés, o fluxo da água, a chuva, o vento, tudo é movido pela energia vital, que também tem diversos nomes. É chamada de Ki, Chi, Prana, enfim, vários outros nomes. A terceira dimensão é a emocional. Então aqui a gente já começa a entrar numa camada mais subjetiva, um pouco mais sutil. Por quê? A energia a gente sente no ar, quando respira. Esse ar que a gente respira é energia. A gente não vê o ar, mas a gente sente esse ar. A gente sabe que ele está aqui. Essa energia que a gente sente, por exemplo, quando vai fazer alguma coisa, quando vai se movimentar, esse movimento do corpo, a gente vê o movimento e isso por si só já é uma maneira de ver a energia atuando no corpo. E assim é em todas as coisas à nossa volta, como eu dei o exemplo das marés, da chuva, do vento e tudo mais. Então, a segunda camada, a gente consegue perceber
com uma densidade um pouquinho maior. Na terceira camada, que é a emocional, a gente já percebe com uma sutileza, mas a gente sente no corpo. Quando você tá com medo, quando você tá com raiva, quando você tá triste, quando você tá ansiosa, todas essas sensações vêm desse campo emocional. As suas emoções estão em movimento dentro de você. Então você consegue sentir isso inclusive no corpo físico, porque tudo chega no físico. Aqui a gente está fazendo de baixo para cima, mas depois a gente vai fazer de cima para baixo para entender isso melhor, como que isso tudo funciona. Então, no campo emocional, você sente, percebe as suas emoções. Mas junto com o que você está sentindo, muitas vezes vem pensamentos, vem crenças. Esse já é o campo mental, a dimensão mental, que às vezes vem palavras, vem memórias, vem cenas, vem imagens, vem frases, tudo isso está nesse plano mental, aonde influencia também o emocional. Um influencia o outro. O que você sente traz memórias, traz palavras, traz frases, e o que você visualiza ali, imagina, acredita, também promove uma emoção. Então, depois desse campo mental, a gente tem o nosso campo mental superior, que já é uma outra camada também, que está aqui alinhada com esses pensamentos, está nesse plano agora um pouco mais sutil, porque ele traz coisas de memórias mais profundas. Ele tem uma comunicação com o inconsciente, seja o seu inconsciente ou seja o inconsciente coletivo, que vem mais arquétipos. Muitas vezes esse campo mental superior, ele traz uma mensagem que ela não é tão fácil de compreender, porque é como as parábolas de Jesus, frases, histórias que são contadas não para serem entendidas de maneira literal, mas para serem interpretadas, porque por trás daquelas palavras, por trás daquelas cenas, existe um mecanismo, existe uma profundidade ainda maior que precisa ser percebida, interpretada e até aplicada com essa sutileza. Então, aqui existe uma comunicação com esse inconsciente. Memórias que você tem guardadas da sua infância, do seu passado e até de vidas passadas estão nesse campo. Todas essas dimensões estão se comunicando. Então, quando você sente medo, por exemplo, sua emoção, né? Aqui é a terceira dimensão, emocional, é o medo. Junto com essa terceira dimensão, você tem as sensações físicas que você percebe no seu corpo. Você tem a energia, que é de paralisação, de luta ou de fuga, que é da segunda dimensão. Você tem aqui a emoção, que é o medo, na terceira dimensão. Na quarta dimensão, vem os pensamentos, muitas vezes catastróficos, né? Ai, se isso acontecer, e se aquilo acontecer, sabe? Aqueles pensamentos catastróficos que vão alimentando esse medo. Na quinta dimensão, vem as memórias de todos os momentos aonde você sentiu algo parecido com esse medo. Então, todas essas informações vêm dessa quinta dimensão, desse quinto corpo, e se juntam no aqui agora. É aqui, nesse momento, com essa quinta dimensão, é que a gente percebe, muitas vezes, aquela enxurrada emocional, sabe? Assim, quando o medo domina, parece que vai acabar com a gente. Tô dando um exemplo do medo, mas isso serve para qualquer emoção, tá, gente? Então, é nesse momento, né, toda essa união com as memórias que o seu corpo tem,
Isso tudo se junta no aqui e agora e intensifica essa sensação emocional. Depois da quinta dimensão, a gente tem mais duas dimensões, que são dimensões mais espirituais, ainda mais sutis. Essa sexta dimensão eu chamo de consciencial. Mas aqui não é só a sua consciência da pessoa que você é. Já é uma consciência mais universal, mais planetária, mais divina, mais integrada ao todo. Então, essa consciência que rege os acontecimentos, que rege tudo no universo, ela é a que está co-criando essa realidade que você está vivendo. E acima dessa, a sétima dimensão, é a dimensão espiritual, que é a dimensão do seu espírito. A dimensão que conecta o seu espírito à fonte criadora de tudo que é. Ao divino, ao cosmos, ao nome que você quiser dar. Então, tudo começa nesse plano da sétima dimensão. Lá no alto, na fonte criadora de tudo que é, na conexão com o divino. Tudo começou lá e foi se desdobrando para chegar no corpo físico. São várias camadas que, quando você sente medo, que é o exemplo que eu estava dando aqui, todas essas camadas estão ativadas em algum nível. Quando você sente esse medo e sente que precisa olhar para ele com mais profundidade, ou talvez porque você está incomodada, você não quer mais sentir tanto medo, ou porque esse medo está te paralisando, está te atrapalhando a realizar coisas que você quer realizar, enfim. Existe aqui dentro de você uma sensação de que algo está errado e algo precisa mudar. Então, nesse momento dessa sensação, é quando a sua consciência, a consciência, lembra lá do sexto plano, da sexta dimensão, essa consciência é acionada para te mostrar que algo pode ser diferente. Mas para acessar o que essa consciência maior está querendo te mostrar, existem muitas camadas. Nós estamos aqui físico, que você está sentindo no corpo, o energético, que às vezes está paralisado por causa do medo, ou então está no estado de alerta de que tem que combater algo, né? Ou tem que fugir de algo. Tem o emocional, que é o medo que você está sentindo. Tem o mental, os pensamentos todos que estão inundando ali sua cabeça. Tem todas as memórias que estão sendo ativadas juntos, muitas vezes inconsciente, não vem muitas vezes a lembrança de algo específico, mas vem a sensação intensificada da emoção que você está sentindo. E então, tem esse plano da consciência, que te mostra que algo pode mudar. Quando você consegue perceber se a arquitetura é o momento onde a sua consciência está te chamando para despertar. E é a partir desse momento que você pode escolher realmente olhar profundamente para esse medo. O que é que está me gerando esse medo? Esse medo é real? De onde ele vem? Para onde ele está me levando? Como é que eu posso fazer diferente ou viver diferente para me sentir menos incomodada com isso? Para me sentir melhor com essa situação? Então, é nesse momento que essa consciência desperta e então você se permite dar os próximos passos. E aí entra, muitas vezes, a busca, seja por estudos, pelas terapias, pela análise da psique com um psicanalista ou com um psicólogo. Tudo isso está envolvido nesse processo de cura. Entenda a cura aqui não como algo que vai banir aquilo,
Mas a cura é um processo de harmonização interna, aonde você consegue se manter em equilíbrio, em paz interior, independente do que aconteça fora de você. Voltando aqui para o medo. Se você sente medo, o medo é uma emoção natural do corpo do ser humano. Todo ser humano em algum momento vai sentir medo. Essa emoção tá mostrando algo, tá te mostrando que talvez esse caminho não seja seguro para você. Talvez o que você vai fazer é uma ameaça à sua vida. Então, é onde surge esse medo. Quando você entende, percebe que talvez esse medo seja ilusório, por exemplo, você desperta sua consciência para fazer algo e então esse medo poder diminuir. Ele não vai sumir completamente da sua vida, nunca mais você vai sentir medo. Não é sobre isso, é sobre entender o que ele quer te mostrar, ouvir o que ele quer te falar e conseguir conversar com ele, conseguir mostrar para ele se ele tem fundamento ou não, se ele é necessário ou não, se ele está servindo realmente para proteger a sua vida ou se ele está servindo para atrapalhar a sua vida. Então, quando você sente esse chamado de que algo precisa mudar, e vai atrás de estudo, ou de um psicólogo, ou de tratamentos, ou do médico, tudo isso para lidar com o que você está sentindo, você começa a atravessar essas camadas, uma por uma. Por exemplo, na questão do medo, isso tudo te gera sensações físicas. Muitas vezes acarreta até doenças mesmo, como pressão alta, dor de estômago, intestino preso, enxaqueca e outras questões físicas. Então, você sentiu aquilo no físico, tá com mal-estar físico, você vai procurar o quê? O médico. É isso mesmo que você tem que fazer. Aqui você vai cuidar da primeira dimensão, que é o físico. O médico vai poder olhar o que é e te falar, te explicar o que é que está acontecendo no seu corpo físico e como que isso pode ser tratado. Então, muitas vezes vai precisar fazer exames, vai precisar tomar algum medicamento ou vai precisar receber algumas recomendações, porque às vezes não é nem medicamento, mas, por exemplo, tem muita coisa que a atividade física resolve. Né? Eu lembro quando eu tinha enxaqueca, aí eu fui, fiz todos os exames, isso aqui não tinha nada, né? Aí, no final das contas, sabe o que a médica falou pra mim? Pra eu me... Ou seja, eu precisava viver momentos de prazer. Me permitir viver momentos de mais prazer para sair daquela pressão que tava ali acabando com a minha cabeça, me causando tanta dor. Viver esses momentos de prazer foi reduzindo também a enxaqueca. Não foi só isso, porque aqui nós temos 7 dimensões. Então, os momentos de prazer trouxe cuidado para algumas dessas dimensões, mas existem outras. Então, no caso da enxaqueca, por exemplo, já que eu mencionei aqui esse exemplo, né? Teve um momento que eu precisei tomar, assim, um remédio, né? Remédios aí, os analgésicos para combater a dor, porque às vezes era intensa, não conseguia nem trabalhar, não fazer mais nada, só queria ficar fechada, comendo com aquela dor ali. Então, para conseguir viver, né, ou sobreviver, tinha que ter um medicamento, né? Para a partir do alívio dessa dor, conseguir fazer outras coisas. Aí eu fui fazer acupuntura, porque aí veio tratar não só o físico, mas tratou também o emocional, o energético e o mental. Porque cada ponto de acupuntura que é colocado, aquelas sementinhas na orelha, as agulhinhas, tudo isso faz também um trabalho energético no corpo. Então aqui já começou a entrar, a tratar uma camada mais sutil que não estava sendo vista anteriormente pelos médicos. Então, teve um momento também que eu precisei fazer outros tratamentos mais espirituais, como a apometria. A apometria, ela vai fazer uma limpeza espiritual num campo aonde nada desses medicamentos e alternativas consegue chegar. Somente a espiritualidade consegue atuar. E ao fazer esse tratamento espiritual,
atua na raiz, na causa raiz. Se você atua na raiz mais profunda do que está causando o problema físico, é como cortar uma árvore pela raiz, ela não vai brotar mais. Se matou aquela raiz, aquilo acabou. Então todo o resto que vem depois não tem como crescer. E esse é o trabalho do tratamento biopsicoespiritual. Tratar as demais camadas da sua questão. Então, se você sofre, por exemplo, com a enxaqueca, o médico, as especialidades médicas vão te ajudar a tratar isso no corpo físico. Outros tratamentos holísticos, integrativos, vão te ajudar a tratar nas camadas mais sutis. O psicólogo, o psicanalista, vai te ajudar a tratar na camada psíquica, que é a mental e a emocional, para que você consiga processar, entender, compreender o que está acontecendo e alterar também o seu comportamento. Mas aqui a gente entra num outro ponto importante, né? Existem diversas abordagens terapêuticas e muitas pessoas ainda são resistentes à terapia convencional com psicólogo ou com psicanalista. Muita gente acha que isso não resolve, ainda existe um certo preconceito em relação a isso, que quem vai é porque já é doido, eu não sou doida não, então eu não preciso de psicólogo não. E aqui eu te digo o seguinte: quem vai a um psicólogo, quem procura uma terapia, é uma pessoa de muita coragem, que está disposta a verdadeiramente olhar para o que te incomoda, olhar para dentro, se conhecer e viver uma vida melhor do que a que vive. Então, todos esses tratamentos podem acontecer simultaneamente, onde um complementa o outro. O psicólogo, ele só vai conseguir tratar até a dimensão mental. Ele não vai tratar, pelo menos eu ainda não conheci, tá, gente? Claro que pode ter psicólogos que tratem também essa dimensão espiritual. Claro que pode ter, eu só ainda não conheci, tá? Com a terapia convencional, tá? Pode ser que tenha um psicólogo, por exemplo, que utilize outras ferramentas que trabalham essa dimensão espiritual também. Mas, olhando para psicologia ou para psicanálise, de uma maneira geral, ela vai tratar até a dimensão psíquica, que é aqui a quarta dimensão. Existem mais 3, não são 7? Existem mais 3 que não estão sendo vistas. Então é onde que a terapia biopsicoespiritual vem complementando, aprofundando esse tratamento para raízes que ainda não foram vistas, não foram cuidadas e não foram tratadas. Então, aqui no meu trabalho, eu faço uma jornada de cura, aonde você me traz qual é a sua questão, qual é o problema que você está enfrentando aqui agora, e em uma sessão de SOS psicoespiritual, nós vamos avaliar através da radiestesia, com o pêndulo, nós vamos avaliar quais são as questões que estão acontecendo aí, como que está a sua energia, como que está o seu campo espiritual, como que tá essas outras dimensões dentro do seu processo de cura, para que você possa, além do que você já está fazendo, também se curar de uma maneira mais profunda. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte, deixa o seu like aqui, deixa um comentário, porque assim você me ajuda também a levar essa mensagem para mais pessoas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, já compartilha esse vídeo. Um tratamento completo precisa tratar as demais dimensões, porque se for só no físico, não vai curar. Onde que muitas vezes as pessoas tratam uma questão, acreditam que aquilo está curado, que já está bem com aquilo, e de repente, depois de algum tempo, retorna aquele problema.
Isso acontece porque as demais camadas não foram tratadas. Não chegou na raiz, aonde tudo isso começou, aonde tudo isso começa. Então, é como uma árvore, né? Vamos supor que o seu problema seja lá, uma enxaqueca, um medo excessivo, problemas de saúde, qualquer que seja o seu problema que você está vivendo. Ele é como uma árvore. Existiu uma raiz inicial daquela sementinha que foi plantada ali. E ela cresceu, 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 virou uma árvore frondosa. Aí dá uma praga ali, né? Você vem tratando, você vai podando, 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 folhinha, galinho, tal. Tem gente que chega a conseguir cortar o tronco da árvore. Mas aí vai, depois de um tempo, aquele tronco começa a dar um broto, assim. Vocês já viram isso? Vou ver se eu acho uma imagem. Se eu acho, eu vou botar aqui. Aí começa a dar um broto, assim. Nasce uma árvore do tronco que parecia que estava morto. Isso é porque só foi cortando partes do problema, né? Vamos dizer assim. Mas a raiz continua ali, viva. Se você chega nessa raiz e acaba com ela, esse problema acaba. Ele não vai nascer de novo. Ele não vai brotar de novo. Então, um tratamento completo precisa tratar as demais dimensões. Porque se for só no físico, não vai curar. A gente vê muito isso, por exemplo, com o câncer, né? Trata ali, faz radioterapia, quimioterapia, um monte de coisa, curou. A pessoa, curou. Mas fica sendo monitorado, né, de tempos em tempos, fazendo exames, está sempre vendo, revisando, para ver se aquilo não está voltando, se não está nascendo em outro lugar. Esse, para mim, é o exemplo mais claro de que, mesmo depois que você extingue um problema, ainda assim existe um prazo onde você precisa estar sempre monitorando, revisando, acompanhando, observando, até que se dê realmente por vencido, que aquilo não vai mais acontecer. Como eu mencionei aqui o meu exemplo da enxaqueca, né? Eu tive anos na minha vida ali por volta de 2015, 2016, aonde a enxaqueca ela tava assim monstruosa. Eu tava cheia de problema de saúde, eu não conseguia, parecia que eu tava igual um zumbi, sabe? Eu tava morta em vida. Então, eu fui fazendo diversos tratamentos para sair daquele lugar. E, obviamente, o primeiro tratamento foi o físico. Foi com o médico, foi fazer os exames, foi em diversos especialistas diferentes, porque eu queria encontrar o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Ninguém me dava uma explicação. Então, como que isso ia acabar? Eu não conseguia mais viver com tanta dor. Até que em 2017 eu comecei a entender que eu só estava olhando para uma camada, que eu tinha que olhar para as outras. Então foi onde eu fui conhecendo outras abordagens, desde um psicólogo até a apometria, como eu dei o exemplo aqui. Fui tratando essas outras camadas da enxaqueca para que eu me libertasse dela. Anos depois desse processo de cura, se pensar, isso aí foi em 2017 que eu fui fazer um tratamento profundo para a enxaqueca. Eu não vou lembrar ao certo quanto tempo que esse tratamento durou, né? Afinal de contas já tem bastante tempo aí, quase 10 anos. Eu não lembro ao certo quanto tempo, mas eu lembro que, vamos colocar assim, 1 ano, aquela enxaqueca acabou, eu já não sentia mais enxaqueca. Mas eu fiz muitos tratamentos, um acompanhamento profundo, diversas sessões com diversas abordagens diferentes para tratar a causa raiz dessa enxaqueca. E junto com isso, eu não tratei só a enxaqueca, porque aí foi descobrindo outras coisas. Olha, a enxaqueca aqui é só a pontinha do iceberg. Para baixo dela tem mais um monte de coisas. Então aí eu fui tratando todas essas outras coisas. Fui tratando tudo isso. E à medida que isso tudo foi tratando, a enxaqueca já não precisava mais estar aqui. Então ela foi sumindo também. Então, é onde que a gente vê um problema, ele não é só isso aqui é sempre a pontinha do iceberg. Tem várias outras coisas que estão por trás, várias outras questões que estão por trás. E na maioria das vezes, as questões que estão por trás são situações mal resolvidas do passado.
E por isso que o psicólogo ou um analista é tão importante, porque ele vai te ajudar a processar todo esse passado, ou o passado que está mais pertinente ali naquela questão, né? Então, vai te ajudar a processar, a entender isso, por que tal coisa aconteceu, como que você pode ressignificar isso, como que você pode dessensibilizar determinada situação, para que isso não seja um gatilho que acione mais enxaqueca ou mais problemas em você. Então, o tratamento, já feito de uma maneira mais profunda, ele atua nessas raízes de dessensibilização, onde aquelas questões do passado já não vão ter aquele mesmo impacto que estava gerando na sua vida para gerar o problema atual, no caso aqui da enxaqueca, que foi o exemplo que eu dei. E aí, né, depois de muito tempo já sem enxaqueca, nunca mais nem dorzinha de cabeça, já não tinha anos sem dor de cabeça. De vez em quando aparecia aquela dorzinha assim de cabeça. Quando ela aparecia, eu já estava atenta, já estava consciente de todo o processo que eu passei anteriormente, então eu já sabia, bem, a dor de cabeça quer me falar alguma coisa. O que ela quer me mostrar? E eu mesma já conseguia fazer esse processo de voltar para dentro, de autoanálise, aonde eu mesma já conseguia, sem precisar de um psicólogo ou de uma outra terapeuta, para me ajudar a sanar aquela dor de cabeça sem precisar tomar um remédio. Então, eu comecei a entender o que a dor de cabeça queria me mostrar e suprir isso. Onde que esse tratamento biopsicoespiritual, ele vai te dando também uma autonomia maior, para que você não fique dependente de ter um terapeuta, alguém cuidando sempre de você, e possa utilizar esse serviço no momento certo para tratar a questão certa, mas que você mesma já tem autonomia, autoconhecimento, conhecimento para se cuidar. E então viver livre desses problemas que você já tratou com um profissional habilitado. E aí, neste processo de autocura, de autoconhecimento, o corpo ele vira uma ponte de comunicação entre o mundo físico que vivemos aqui na matéria e o nosso espírito, de uma maneira verdadeira, profunda, onde essa comunicação está alinhada. É poder sentir a dor e entender o que ela quer te mostrar. É poder sentir um incômodo físico, entender o que ele quer te mostrar e se permitir fluir com isso, com leveza. Não é que nunca mais você vai sentir dor, mas quando a dor aparecer, se ela aparecer, você vai saber lidar com ela com muito mais leveza, com muito mais fluidez. E ela não vai precisar ser intensa e monstruosa, como já foi um dia. Pelo menos assim foi o meu processo de enxaqueca e de outras questões físicas. Existem também casos de situações que foram curadas a um nível de não acontecer mais, né? Vou dar um outro exemplo que me veio aqui à memória: assalto. Ao longo da minha vida, gente, eu perdi as contas. Perdi as contas de quantas vezes eu fui assaltada, roubada, assalto à mão armada, furto, tudo isso. Perdi as contas. Foram muitas, muitas, muitas vezes. Não sei quantos celulares, carteira, dinheiro, muita coisa. Então, chegou um tempo que isso estava assim me massacrando, era muito, eu andava com medo, estava sempre em alerta, uma pessoa se movimentava do meu lado, eu já estava preocupada se aquilo ali, se aquela pessoa não era suspeita, se ela não estava querendo me assaltar. Então, aí ficava assim naquele medo, né? E aí eu fui tratar isso também, cara, não dá. Na verdade, antes de tratar, foi na última vez que eu fui assaltada. Eu tava viciada num joguinho de celular. Isso foi, eu acho que foi em 2017. Eu tava viciada num joguinho de celular. E onde eu ia, eu tava com aquele joguinho. Eu era a líder da guilda, então eu tinha que
tá ali fazendo tudo pela guilda. E aí, eu andando na rua, voltando do trabalho, fazendo todo aquele processo, aquilo virou quase que um trabalho mesmo, gente. Não remunerado, né? Porque eu não ganhava dinheiro nenhum com aquele jogo. Mas eu ficava ali jogando tal, andando igual um zumbi, indo pro ponto de ônibus. Passa um cara de bicicleta e pega meu celular e sai. Eu fiquei tão furiosa que eu saí correndo atrás dele, correndo e gritando: gente, pega, pega, pega ladrão! As pessoas pleníssimas na rua, ninguém ajudou a parar o cara da bicicleta. Eu corri, cheguei muito perto. Cara, se eu tivesse um pouquinho mais de raiva dentro de mim, eu acho que eu tinha pegado ele e pegado meu celular de volta. Porque eu cheguei muito perto dele. Aquilo foi surreal pra mim, porque uma bicicleta corre muito mais que uma pessoa a pé, né, gente? Mesmo eu. E naquela época eu nem era assim tão fitness, não, né? Não tinha, eu era meio sedentária, não tinha essa coisa de caminhada, muito não. Então, e eu consegui alcançar ele, quase alcançar. Cheguei muito perto dele. E ali, não consegui, perdi meu celular, enfim, teve todo, né? Eu tive que arcar com todas as consequências de ter sido assaltada, de ter sido roubado o meu celular. E aí, a partir desse momento, eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou ser assaltada. Eu falei isso pra mim. E foi uma decisão tão firme dentro de mim que eu cheguei a pensar que se alguém viesse me assaltar, ele me matava, mas ele não levava minhas coisas. Eu tava com uma raiva, um ódio profundo dentro de mim por causa daquela situação. E eu entendi também que aquilo veio para que eu me libertasse daquele vício do jogo. Então, depois disso, teve vários outros acontecimentos dentro do meu processo terapêutico. Não era um tema específico, mas aonde eu pude tratar isso. E depois disso, nunca mais eu fui roubada. Nunca mais eu fui assaltada, realmente. Então, aqui eu aprendi duas coisas. Primeiro, quando uma coisa acontece e impacta a gente de uma maneira tão profunda que a gente toma a decisão. A decisão parte de dentro, mesmo por uma coisa externa. A decisão parte de dentro, tá? Então, talvez você esteja passando pelo que você está passando porque você ainda não conseguiu tomar a decisão. A decisão é o quê? É uma decisão. É um corte que você dá conscientemente entre o passado e o futuro. Você corta. Isso não vai mais acontecer na minha vida. E quando você decide, corta isso, você começa a fazer um movimento mental, consciente, inconsciente, com as terapias, com as situações da vida, várias coisas vão te levando para que isso realmente não aconteça mais, tá? Aí abre um caminho, é como se fosse um portal mesmo. Você cortou, abriu um caminho para um novo acontecer. E aí você vai passar um processo para que isso realmente não aconteça mais, tá? E na minha percepção é isso que acontece. De uma maneira muito simples aqui, muito resumida para você. A segunda coisa que eu aprendi nesse processo é que a partir dessa decisão, a gente faz junto com isso uma escolha de olhar para dentro, consciente ou inconsciente. Porque a partir do momento que eu decidi algo, eu vou fazer tudo que for possível e às vezes até o que parece impossível para conseguir realizar isso. Inevitavelmente existe um caminho de olhar para dentro, para quem está com a consciência esperta. Não tem outro caminho, não tem outro caminho, no meu ver, tá? Se você vê que tem outro caminho, que não seja olhar para dentro, comenta aqui, porque eu quero saber também a sua opinião, seu ponto de vista sobre isso. Mas na minha percepção é isso que acontece. Acontece uma decisão onde a gente rompe com um padrão antigo e abre caminho para um novo padrão. Isso é para qualquer coisa, gente. Tudo que a gente vive, as experiências que a gente vive é um padrão comportamental, é um padrão de funcionamento do nosso organismo, que também é um funcionamento com as situações à nossa volta. Tudo isso é um padrão que foi estabelecido ali
dentro das vivências, das experiências, que construiu aquele padrão. Quando você decide que você não quer mais ver esse padrão e decide, corta isso, vai ter que abrir um outro caminho, que aquele ali já não vai servir mais. E é onde vem esses incômodozinhos. Os incômodozinhos que a gente sente é pra mostrar, olha, esse padrão aqui não tá legal, não. Ele já não tá mais te servindo, não. Você quer mesmo continuar desse jeito aqui? Ou você vai mudar? Tem outros caminhos que podem acontecer. E aí? Você vai ficar aqui desse jeito assim? Ou você vai viver essas outras possibilidades aqui? Então, quando você toma essa decisão, faz essa escolha e se permite desbravar, é onde a expansão da consciência acontece. É um caminho desafiador, porque afinal de contas ele é novo, ele é diferente do que você já viveu. Mas ele pode ser muito melhor do que o que você já viveu. Pra mim, é surreal, é fantástico, é incrível não ser mais assaltada. Porque era, cara, várias vezes no ano, às vezes um mês, no outro mês, no outro mês. Quantas coisas já foram perdidas, sabe? Então, é mágico viver um outro padrão, viver uma outra realidade. A enxaqueca, não ter mais enxaqueca, gente, é mágico isso, é mágico. Não sentir mais dor de cabeça, a dorzinha começar e eu falar, peraí, deixa eu meditar, deixa eu me entender, o que essa dor de cabeça quer me mostrar? E a dor sumir. E eu consegui viver bem comigo, livre dessa dor. Obviamente, ainda existem outras questões que não foram curadas, que um momento vai ser. Mas a cada vitória que a gente vai alcançando ao longo desse caminho de expansão da consciência, de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de manifestar verdadeiramente o Deus em ação aqui na Terra, é fantástico, é esplendoroso. Então, se você tá trilhando esse caminho, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, me conta aqui o que você achou desse vídeo e nos vemos no próximo. Gratidão!